Chegamos então à semana 16 da leitura dos Miseráveis, e eu não sei pra você, mas pra mim foi uma leitura bem difícil. Foi bem arrastada. Uma das minhas teorias pra isso é porque quando a gente vem de capítulos muito legais, né, onde a gente tem Jean e vários acontecimentos, a gente espera que esses acontecimentos continuem, né, que a gente encontre logo em seguida o desdobrar daquilo. E o Vitor Hugo não deixa assim tão fácil, né? Ele intercala os capítulos, na verdade, né, pra fazer toda essa construção que é Os Miseráveis. E isso às vezes pode frustrar a gente um pouquinho. Enfim, vamos ao capítulo de hoje, então, que é o primeiro do livro 4, né, que é o Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis, que é algumas páginas de história. Na verdade, são 50 páginas, eu contei. Vamos lá. Aqui ele vai dar pra gente uma ideia justamente daquilo que eu comentei rapidamente na semana passada. Tem uma parte que ele passa por cima, assim, onde ele diz que o Marius, né, agora tá um pouco mais, como eu posso dizer, um tanto menos revolucionário, talvez, depois dos acontecimentos de 1830, né? E aí eu passei por cima ali sobre o que tinha acontecido, né? Que foi então que o rei foi deposto, né? O Carlos X saiu do trono e quem subiu no poder foi Luís Felipe, que é o rei burguês, né? E é disso que ele vai falar em toda essa parte. Ele vai dar, claro, uma introdução para os acontecimentos desse capítulo que serão mais políticos e vai mexer um pouco mais nessas questões revolucionárias do século, né? A gente não fala muito em uma revolução francesa, né? A gente fala em revoluções francesas. E ela continua por um tempo, porque sempre acontecem movimentos na tentativa de libertar a França da monarquia, enfim, de vários outros acontecimentos. Mas vamos chegar lá, vamos por partes. Então ele começa assim, né? 1831 e 1832, os 2 anos que se ligam imediatamente à Revolução de Julho, que é quando o rei Carlos é deposto, são um dos momentos mais particulares e surpreendentes da história. Esses 2 anos, no meio dos outros que os precedem e dos que subseguem, são como 2 montanhas, têm a grandeza revolucionária. Neles podemos encontrar verdadeiros precipícios. As massas sociais, os próprios tribunais da civilização, o grupo sólido de interesses superpostos e aderentes, os seculares perfis da antiga formação francesa aparecem e desaparecem aí a cada instante por entre as nuvens tempestuosas dos sistemas, das paixões, das teorias. Essas aparições e desaparições chamaram-se resistência e movimento. Por intervalos, vê-se aí brilhar a verdade, o sol da alma humana. E aí ele segue, né? Ele vai dar pra gente um amplo resumo do que aconteceu nesse período e, claro, né, uma ampla ideia da opinião do próprio Vitor Hugo sobre tudo isso, né? Aqui ele diz, um pouquinho mais pra frente nesse capítulo, ele diz assim, ó, marchamos desde a alvorada, estamos no fim de uma rude e longa jornada. Tivemos o primeiro descanso com Mirabeau, ou Mirabeau, ou Mirabeau mesmo, não sei a pronúncia correta. O segundo com Robespierre, o terceiro com Bonaparte. Estamos super cansados. Todos procuram por uma cama. E ele tá falando um pouco do povo mesmo francês, né? E é interessante ele falar sobre isso, né? Sobre essa jornada e o cansaço, porque a gente pode pensar na história da França como um platôs. E aí, mais ou menos assim. A gente tinha o período de monarquia absoluta, né? E que caiu com a Revolução Francesa. Então, a primeira guinada da França rumo à modernidade, ou, na verdade, não, porque a era moderna acaba exatamente com a Revolução Francesa. A contemporaneidade, mas num sentido de evolução política, vamos dizer assim. Então, tem essa guinada, né? A gente sobe essa montanha. E aí a gente fica num platô por um tempo, né? Porque fica meio indeciso, né? O rei é preso, depois o rei é decapitado, e depois o Delfim, que seria o herdeiro, acaba morrendo, até que Luís XVIII assume. Mas tudo isso fica numa incerteza durante muito tempo. Tempo suficiente para Napoleão assumir. Então a gente tem uma nova guinada, que é a guinada, dessa vez não de direitos políticos, nem nada assim, mas é a guinada de a França enquanto império, né? O glamour, né? O poder francês volta a ser grande. Então tem essa guinada nova, e aí a gente entra em quê? Em guerras napoleônicas, enfim, todo aquele estresse, né, com a Europa, e a gente tem um platô de novo durante todo o Império, durante todo esse momento que Napoleão tá no poder. Quando o Napoleão cai, a gente tem também uma pequena queda, né? Então, em vez de continuar as guinadas, dá uma caidinha, porque volta então com a restauração. Então, eles tentam recolocar a monarquia no trono.
conseguem, mas Napoleão volta e aí tem a Guerra de Waterloo, certo? Não teria dado certo, né, para a monarquia na França, para os reis, não teria dado certo se a Europa inteira não tivesse se juntado para evitar que Napoleão assumisse de novo, né? Porque se dependesse da França, Napoleão teria sido imperador novamente. Mas ele acaba perdendo então a Batalha de Waterloo e continua no exílio, né? Ele não volta a ser imperador. O governo dos 100 dias acaba e a monarquia volta, então continua a restauração reinando. A restauração vai acabar e é interessante porque o Victor Hugo até ajuda a entender um pouco melhor aqui quando os Bourbons saem do poder. Porque o momento ali em 830 é justamente isso, é tirar a casa dos Bourbons do poder da França, que é o que eles fazem. Só que no poder, em vez de eles colocarem um presidente ou enfim qualquer outra pessoa, eles acabam colocando outro rei, né, que é o Luís Felipe, que é da casa de Orleans. Então ele substitui uma família real por outra. Ele tira a família real Bourbon, que esteve no poder da França durante séculos, e coloca a família Orleans, que também, né, vem de uma dinastia, vem também na mesma toada, com a diferença de que ele é um rei mais simpatizante às necessidades, na verdade, acho que as demandas, né, dessa burguesia ali, dessa população que quer sair das mãos da monarquia. Então essa é a grande diferença, é por isso que aí acaba a restauração, e em 1830 então continua sendo uma monarquia constitucional. A diferença do fim da restauração é justamente essa, a mudança de poder das casas. Então, como sempre, o jogo político é praticamente, né, um joguinho de dominó, uma coisa assim, que é complicado, mas as pecinhas todas caem em sequência ao mesmo tempo, é tudo bem coordenado. É muito interessante ver isso, né? E nesse momento que o Victor Hugo faz esse resumo, é muito interessante ver o quanto ele era consciente da história desse período. É claro que ele viveu, né, por ali, ele passou por tudo isso, mas é interessante ver como ele consegue resumir de várias formas, porque o capítulo se torna longo porque ele resume as partes históricas e se estende nos comentários. É muito interessante a construção que ele faz, mas o resumo em si é maravilhoso. Tem uma parte mais pra frente que eu vou comentar com vocês, que fica muito claro assim, a consciência dele, como ele conseguiu ser sucinto numa parte tão pequena. Mas chegaremos lá. Enfim, ele fala então, né, da casa dos Bourbon, e aí ele diz assim: ela foi perfeitamente rabugenta no século XIX, fez cara feia a cada novo progresso da nação. Para nos servirmos de uma palavra trivial, isto é, popular e verdadeira, ela torceu o nariz. O povo notou isso. Ela julgou possuir a força porque o império fora tirado da sua frente como um bastidor de teatro. Ela não foi capaz de perceber que ela própria tinha sido retirada de idênticas condições. Não viu que também ela estava em poder das mãos que tinham renegado Napoleão. Julgou possuir raízes profundas, porque representava o passado. Enganava-se. Ela fazia parte do passado, mas o passado era a França. As raízes da sociedade francesa não estavam absolutamente nos Bourbons, mas na nação. Então a gente já vê aí esse ideal, esse grande ideal da Revolução, já intrínseco ao próprio Victor Hugo, né? Ele já pensa completamente diferente nesse sentido, né? E mais pra frente ele conclui, né? Podia-se muito bem passar sem os Bourbons. E aqui ele cita também o motivo, né, da queda. Ele diz assim: erro capital que levou essa família a retomar as garantias outorgadas em 1814. As concessões, como as qualificava. Coisa triste. O que ela chamava de concessões eram conquistas. O que ela chamava de novas usurpações eram nossos direitos. Quando lhe pareceu chegada a hora, a restauração, supondo-se vitoriosa de Bonaparte e enraizada no país, isto é, julgando-se forte e profunda, tomou repentinamente uma resolução e arriscou um golpe. Certa manhã, ela se levantou diante da França e, elevando a voz, contestou os títulos coletivos e individuais, tirando à nação a soberania e ao cidadão a liberdade. Em outros termos, negava à nação justamente o que fazia a nação e o cidadão o que o constituía cidadão. Aí está a base dos famosos atos chamados de Decretos de Julho. A restauração caiu. E caiu sem injustiça. Contudo, devemos afirmar que ela não foi absolutamente hostil a todas as formas de progresso. Com o seu apoio, fizeram-se também grandes coisas. E é interessante justamente essa parte, porque o Victor Hugo, ao mesmo tempo que critica, né, ele meio que elogia. Porque aí ele vai falar mais pra frente de como também foi bom a restauração, né, sobretudo por causa da paz. Ele diz assim que a restauração conseguiu coisas que a República não conseguiu, que foi discutir pacificamente, né? A República foi um período curto e realmente muito violento, né? E que o Império também não conseguiu, que foi a paz, né?
as guerras napoleônicas foram bem longas e praticamente durante todo o reinado, né, o império de Napoleão, ele esteve em batalha. Então, realmente a França não teve muito descanso. E aí elogia Luís XVIII e Carlos X, né, por serem inteligentes, né, governantes inteligentes. Acho bem ambíguo Vitor Hugo, mas tá bom, a gente aceita, tudo bem. E aí ele fala, então, né, dessa nova família que sobe ao poder, né? E que os políticos, né, buscaram, então, uma nova dinastia, né? E que, então, eles acabam encontrando, né, o Luís Felipe. Diz assim, quase na parte 3 já, né? Os 221 transformaram Luís Felipe em rei. Lafayette encarregou-se da sagração. Ele chamou-o de a melhor das repúblicas. A Câmara de Paris substituiu a Catedral de Reims. Essa substituição do trono completo por um meio-trono foi obra de 1830. Quando os astutos terminaram sua tarefa, o imenso vício de sua solução apareceu. Tudo tinha sido feito fora do direito absoluto. O direito absoluto gritou, eu protesto. Depois, coisa temível, voltou a esconder-se nas sombras. E é muito interessante essa escolha de um rei por um rei, porque, né, como eles citam das dinastias, eles trocaram então os Bourbon pelos Orleans. Então é uma família nobre, né, uma família real, que substituiu uma outra. E é interessante porque, ao mesmo tempo que o Luís Felipe responde aos interesses, né, da Revolução, vamos dizer assim, ele também responde aos interesses da monarquia, né, por ter esse direito inerente, né, de ser rei, e também acaba apaziguando os ânimos, né, porque todo mundo ficou meio satisfeito. Os monarquistas porque tinham um rei, e os revolucionários, né, acabaram também aceitando porque não era a família real original. E ele atendia os interesses necessários ali naquele momento. E aí Vitor Hugo vai descrever, né, Luís Felipe. Ele diz assim, minucioso, correto, vigilante, atento, sagaz, infatigável, contradizendo-se e às vezes desmentindo-se, atrevido contra a Áustria e Ancona, teimoso contra a Inglaterra na Espanha, bombardeado em Anvers e pagando Pritchard, cantando com convicção a Marselhesa, inacessível ao abatimento, ao cansaço, ao gosto pelo belo e pelo ideal, as generosidades temerárias, a utopia, a quimera, a cólera, a vaidade e ao medo. Um pouquinho mais pra frente ele complementa, né? Suas maneiras eram as do antigo regime, e seus hábitos pertenciam ao novo, uma mistura de nobreza e burguesia, tão conveniente em 1830. Nisso que Vitor Hugo é genial, né? Luís Felipe era a transição reinante, conservava a antiga pronúncia e a antiga ortografia, pondo-as a serviço das opiniões modernas. No capítulo 4, Fendas nos Alicerces, ele também já dá uma introdução a esse contexto histórico na própria história do livro, né? E ele diz assim, logo no comecinho. No momento em que o drama que estamos narrando vai penetrar no interior de uma das trágicas nuvens que cobrem o início do reinado de Luís Felipe, era necessário que não houvesse equívocos e que este livro desse sua opinião a respeito do rei. Então o narrador, de novo, está dando as opiniões dele, deixando claro que é inevitável. Precisava muito fazer esse contexto, né? Mas é muito bom. E ele continua. Luís Felipe foi empossado de autoridade real sem violência, sem ação direta de sua parte, como efeito de uma reviravolta revolucionária, evidentemente diverso do verdadeiro intuito da Revolução, na qual ele, Duque de Orleans, não teve nenhuma iniciativa pessoal. Nasceu príncipe e julgava-se eleito rei. Não dera a si próprio esse mandato, tampouco o tomara. Lhe o ofereceram, e ele o aceitou, convencido, erroneamente, mas convencido, de que a oferta era segundo o direito e que a aceitação segundo o dever. Daí a posse de boa-fé. E de novo, Vitor Hugo traz uma metáfora muito boa, porque ele compara, né, ao Colosso de Rhodes, né, com os pés ao mesmo tempo em duas margens, um pé na República e outro na realeza. Então a gente tem esse momento específico histórico, né, em que a história vai acontecer agora, né, se desdobrar. E aí ele entra no caos político no momento, né, por mais que tenha sido apaziguado, né, que a gente tenha um momento de calmaria com o Luís Felipe, o governo dele foi atribulado, né? Ele teve várias revoltas, então ele passou por muitos conflitos na França, até ele realmente acabar sendo deposto em 1848. Mas enquanto isso as coisas foram pipocando, né? E é o que vai acontecer agora, né? Vitor Hugo diz assim, aqui está na página 1158, as revoluções surgem não de um acidente, mas da necessidade. Uma revolução é a volta do fictício ao real. Ela existe porque é preciso que exista. E ao mesmo tempo que é uma ótima frase, ela é um tanto
coerente, né? Logo em seguida ele diz assim: os pensadores meditavam enquanto o solo, isto é, o povo, atingido pelas correntes revolucionárias, tremia sobre eles. Atacado de vagas convulsões epiléticas, esses pensadores, alguns isolados, outros reunidos em família, quase em comunhão, debatiam os problemas sociais pacífica, mas profundamente. Exploradores impassíveis cavando tranquilamente galerias nas bases de um vulcão, apenas incomodados pelos abalos surdos e pelas fornalhas entrevistas. Essa tranquilidade não era o espetáculo menos belo dessa época agitada. Estes homens deixavam aos partidos políticos a questão dos direitos. Eles se ocupavam da questão da felicidade, o bem-estar do homem. Eis o que eles queriam conseguir da sociedade. Pulando um parágrafo, ele continua, né? Esses homens que se congregavam sob diferentes denominações, mas que podemos chamar todos pelo título genérico de socialistas, procuravam abrir essa rocha para fazer brotar dela a água viva da felicidade humana. E aí eu incluí esse trecho só para citar uma coisa. A gente, toda vez que ele vai citar aqui o socialismo, o comunismo, toda vez que ele citar isso, a gente tem que lembrar que ele está falando isso de 1862, né? Completamente diferente de qualquer noção que a gente tenha hoje dos dois movimentos, né? Seja do socialismo, seja do comunismo. Então a gente tem que tomar cuidado aqui também para não cair numa cilada e acabar lendo esse trecho com os olhos, né, de 2020. Então a gente tem que ir com calma. Mas aqui ele vai entrar um pouco na questão política e teórica, né, da questão, mas ele leva a gente para uma coisa muito óbvia, né? Ele vai trazer até uma solução aqui. Aqui está no último parágrafo da página 162, né? E aí ele vai entregar muito do que ele acredita, né? Que ele não acredita que nem o socialismo nem o comunismo possa resolver os problemas. Ele acha que encorajemos o rico e protejamos o pobre, suprimamos a miséria, ponhamos um fim à exploração injusta do fraco pelo forte. E aí ele continua até a página seguinte, mas a gente claramente entende hoje, né, com a nossa visão do capitalismo, que ele estava sendo um pouco inocente, talvez, né? Mas a gente sabe por quê, né? 1862 ele ainda não tinha ideia do que a Revolução Francesa causaria no mundo. Faz sentido, né? Apesar de ele estar quase um século depois da Revolução Francesa, né? Se a Revolução Francesa foi em 1789, ele está escrevendo isso em 1862, né? Então a gente está quase chegando no centenário da Revolução, mas ela ainda não teve o impacto necessário, né? Ainda está bem longe de causar toda a transformação que ela causaria. E aí o trechinho que eu falo, onde ele faz um ótimo resumo da história no momento ali, desse momento na França, na Europa, tá quase no capítulo 5 já, no finalzinho do 4. Então ele vai falar uma série de acontecimentos e ele diz assim: apenas se tinham passado 20 meses depois da Revolução de Julho. O ano de 32 abrira-se com ares de perigo e ameaça. A penúria do povo, os trabalhadores sem pão, o último príncipe de Condé desaparecido nas trevas, Bruxelas expulsando o Nassau, como Paris os Bourbon, a Bélgica oferecendo-se a um príncipe francês e dada a um príncipe inglês, o ódio russo de Nicolau, por trás de todos nós os dois demônios do meio-dia, Fernando na Espanha e Miguel em Portugal, a terra tremendo na Itália, Metternich estendendo a mão sobre Bolonha, a França ofendendo a Áustria em Ancona. Ao norte, não sei que sinistro ruído dos martelos tornando a fechar a Polônia em seu caixão. Em toda a Europa, olhares irritados dirigidos à França, à Inglaterra, aliada suspeita, prestes a empurrar quem vacilasse e se apoderar do que caísse. Nesse trechinho, que é pouco mais, né, na verdade é um meio de um parágrafo, é uma série de coisas acontecendo aqui nesse pequeno trecho que ele resumiu brilhantemente, mas que a gente precisa pesquisar um a um para entender melhor o que acontece. São essas questões que distanciam um pouco a gente de ler um livro de 200 anos atrás, né? Talvez para ele naquele momento e para as pessoas da época isso tivesse muito mais fresco e fosse uma questão política, né? Hoje, 200 anos depois, a gente já falha nesse ponto histórico, né? Mas é muito interessante ver o quanto ele consegue casar, né? Costurar as histórias. E aí ele vai realmente costurar a história, né? Ele vai falar então dos cafés e das tavernas, né, efervescentes, dessa inquietação e organização que vem mobilizando ali algumas pessoas nesses locais. Que é realmente locais de trocas de ideias, né? A gente vai ter sempre o café como esse lugar que reúne pessoas que, né, pensantes e que causam algumas modificações mesmo, seja em estruturas políticas, sociais, enfim, até artísticas, né? Se a gente for trazer isso mais para o século XX, nos anos 20, com as vanguardas em Paris, então, não só em Paris, né? A gente teve na Alemanha e em vários outros lugares, mas
é um ponto muito efervescente de ideias, né? E não era diferente nesse período. E ele mesmo diz, né, a febre revolucionária aumentava. Nenhum ponto de Paris ou da França permanecera imune. Então, a coisa começou com discussões, né, teóricas, políticas e tudo mais, e estava caminhando para ser uma coisa mais ativa, né? Então, por meio de sociedades secretas e grupos, a coisa acabaria então se tornando ativa de uma forma específica, né? E a gente tem até o Mário citado, né? Quase no capítulo 6 já, deixa eu ver aqui. Na verdade, quase já no próximo livro, né, da Eponine. Os meninos estão conversando e aí eles dizem que tinha deixado um serviço específico, né? Que ele tinha pensado no Marius, que era um bom rapaz, né? Mas que há tempos não aparecia, porque ele realmente não se uniu aos amigos do ABC, né? Ele acabou ficando de fora dessa organização. E acabamos nesse ponto, né? Onde eles estão se organizando e meio que distribuindo tarefas. No finalzinho, antes dos diálogos, tem assim, ó, a fornalha se aquecia. Naquele mesmo instante, tinha um rastilho de pólvora de amigos espalhado por Paris. E assim acaba essa primeira parte da história, né? Que é algumas páginas de história. E o próximo livro é o livro segundo, Eponine. Para a semana que vem, a gente vai ler 2 livros. O livro segundo, que é Eponine, e o livro terceiro, A Casa da Rua Plumet, né? Então a gente lê esses 2 para a semana que vem. E a gente já tá na reta final, né, dos Miseráveis. A gente tá aqui prestes a acontecer tudo. Mas a gente já vê o quê? Essas movimentações políticas, né, ideológicas que estão acontecendo e que vão acabar gerando um conflito. E ao mesmo tempo a gente deixou o Marius lá, né, na casinha dele lá no Padiero Garbeau. E Eponine tinha fugido, né? A família inteira foi presa e ela tinha fugido. E o próximo capítulo é Eponine e a gente vai descobrir então o que aconteceu com Eponine, né? Muitas emoções pra semana que vem. Eu esperava encontrar Jean já essa semana, mas eu acho que na semana que vem a gente tromba com ele, né? Espero eu. Pra saber o que aconteceu depois da prisão de todo mundo, né? O Javert também, o que ele fez, levou pra cadeia, não levou, e agora? A gente quer mesmo é a bagunça, né? A gente quer a fofoca. A parte histórica a gente às vezes quer pular. Foi bem difícil pra mim ler o capítulo dessa semana. Primeiro por falta de concentração mesmo, e segundo por essa questão de saber, essa vontade, essa curiosidade de descobrir o que aconteceu com todo mundo. Por mais que eu já tenha lido o livro, eu já não lembro mais de pormenores, né? Então, apesar de eu saber no geral o que vai acontecer, eu não lembro exatamente o que vai acontecer. E a curiosidade acontece da mesma forma. E aí que eu esperava, né, uma coisa e foi outra completamente. É bom, a gente vê a genialidade do Victor Hugo, a gente vê, mas tira um pouco do gás da leitura, né? Então isso, junto com a falta de atenção, a dificuldade de se concentrar, essas 50 páginas de história aqui foram, olha, há 84 anos. Demorei muito para ler, de verdade. Principalmente porque aí eu parava para fazer essas pesquisas históricas, né? Naquele trechinho que ele fala dos acontecimentos na Europa, eu dei uma paradinha para relembrar algumas coisas eu não sabia, mas é curioso como ele vai jogando isso e a gente pode ligar com uma série de acontecimentos no mundo, né? Tudo tá interligado, isso é muito doido. É muito de explodir a cabeça quando a gente para pra pensar, né? Mas enfim, é isso. Vamos deixar por aqui, senão eu vou devagar a noite inteira, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se não gostou, não se preocupe. Semana que vem vai ser o máximo. Eu espero. Tchau.